Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria, com muito prazer e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados no tema de cada lição. Se você clicar no nome de cada hino, você tem acesso ao áudio deste hino e também a letra, para que você possa ensaiar e cantar juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2019. Nesse trimestre nós temos sobre o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta lição ela foi comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 7, Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como cristão, a nossa escolha ela deve ser sempre, como cristão, a nossa escolha deve ser sempre uma vida de santidade. Jesus, ele ofereceu por nós uma oferta de santificação e nós devemos escolher em primeiro lugar viver uma vida de santidade. Automaticamente, quando nós escolhemos viver uma vida de santidade, nós então criamos dentro de nós uma batalha na esfera espiritual, uma batalha interior. E nós então nos aproximamos de Deus e nos distanciamos do pecado quando nós buscamos viver uma vida de santidade. Agora, se nós escolhermos viver uma vida para Deus e não para o mundo, nossas atitudes elas vão demonstrar, elas vão expressar que nós estamos cheios do amor de Deus, que o Espírito Santo está derramado na nossa vida e que Cristo habita em nós. Então, a nossa prioridade deve ser sempre buscar uma vida de santidade e por isso o cristão que assim faz, ele entra em uma batalha espiritual dentro de si. Agora, antes de fazer as nossas escolhas, antes de tomar as nossas atitudes, antes de tomarmos qualquer decisão que seja em qualquer área da nossa vida, nós precisamos orar, nós precisamos refletir, nós precisamos também cuidar com os nossos sentimentos, nós devemos analisar se a decisão que nós estamos tomando, se as escolhas que nós estamos fazendo, não vai nos levar a pecar. Outra coisa que nós precisamos é pedir conselhos e depois, então, seguir a vontade de Deus. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós estamos pedindo a orientação de Deus, nós estamos pedindo sabedoria para Deus, para então tomar essas atitudes e fazer essas escolhas. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele disse: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, vamos pedir para Deus sabedoria
para tomar nossas escolhas, para tomar nossas atitudes diante das nossas escolhas. Nós precisamos também refletir. Não é bom tomar decisões apressadamente. Então, antes de decidir, nós precisamos pensar nas consequências de cada possibilidade. Nós precisamos refletir sobre cada possibilidade para que nós não venhamos fazer coisas erradas e depois não vai dar certo, não é? Provérbios 4:26 diz assim: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Outra coisa que nós precisamos cuidar com os nossos sentimentos. Os sentimentos, eles nem sempre estão certos. Às vezes eles estão errados, às vezes eles nos enganam, às vezes os sentimentos nos confundem. Um caminho parece ser muito bom no calor do momento, mas depois ser errado. Então, nós não podemos tomar decisões baseadas somente no nosso sentimento. Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Outra coisa, analisar a nossa decisão à luz da palavra de Deus, para que nós possamos tomar as opções certas, porque talvez se nós não fizermos essa análise à luz da palavra de Deus, as opções que tomamos podem nos levar a pecar. Então nós não devemos escolher este caminho. Se alguma dessas opções elas forem erradas, não for à luz da palavra de Deus, então remova ela dos seus projetos, elimine ela dos seus sonhos, tire ela, porque não vale a pena. O Salmo 119, versículos 9 a 11 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra, diz o salmista. Ele diz ainda: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, muito cuidado, é bom analisarmos à luz da Bíblia as nossas escolhas ou as nossas atitudes. Pedir conselhos. É muito importante nós pedirmos conselhos antes de tomar decisões, antes de fazermos escolhas, antes de tomar qualquer tipo de atitudes. Pedir conselhos. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder, fale com alguém que você tem segurança, que você vê nessa pessoa experiência de vida, que possa te aconselhar para que você não faça coisas erradas. Busque pessoas experientes na área na qual você está tomando tal decisão. Vai ser muito bom para a sua vida. Não faça como Roboão, filho de Salomão, que pediu conselhos aos mais experientes e depois acabou acatando o conselho de pessoas de um grupo menos experiente. E o que aconteceu? Aconteceu que o reino de Israel foi dividido por uma má escolha de Roboão. Então, outra coisa, não peça conselhos a ímpios, às pessoas que não têm Jesus na sua vida. Muitas pessoas, muitos irmãos, muitos cristãos deixam de pedir conselhos a homens de Deus experientes, que têm bons conselhos, conselhos que são filtrados na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, para pedir conselhos a pessoas que não têm
Jesus na vida, que não tem Deus na vida. E aí, acatando esses conselhos, acabam fazendo coisas erradas. O Salmo 1 e o versículo 1 diz para nós: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, precisamos pedir conselhos às pessoas que estão servindo a Deus. Homens de Deus têm bons conselhos para nos dar. Valorize e considere esses conselhos e assim nós seremos bem-sucedidos. Provérbios 15, 22 e 23 diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, dar resposta apropriada, ainda diz o versículo, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. E depois é só seguir a vontade de Deus. Às vezes o caminho certo é o mais difícil, mas se Deus está lhe chamando, obedeça, peça força e coragem a Deus para tomar a decisão correta, a decisão certa, a decisão que o Senhor está te dando. Agora, se não é de Deus, o caminho que parece mais difícil vai acabar sendo o caminho que parece mais fácil, vai acabar sendo o caminho mais difícil. Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele sempre venceu Satanás em suas tentações a Cristo. A Bíblia relata 3 grandes vitórias de Jesus Cristo que nos deixa então exemplos de quem quer vencer como Jesus venceu. E se nós vencermos como Jesus venceu, com certeza nós seremos muito abençoados. Apocalipse 3 e 21, Jesus disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. No deserto, Jesus nos ensinou a vencer o diabo com a palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Precisamos ter a palavra de Deus, decorar versículos, decorar textos, saber onde está escrito, enfim, estudarmos, meditarmos, fazermos reflexões para entendermos a cada dia mais a palavra de Deus. E quando vier Satanás para nos tirar da presença de Deus, a palavra de Deus que está no nosso coração, na nossa vida, vai nos ajudar a vencer essas tentações. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, com a palavra de Deus. No Getsêmani, Jesus nos ensinou a vencer a carne com a oração. Em momentos que Jesus estava já prestes a ser crucificado, ele passou por angústias, ele passou por aflições, convidou os seus discípulos, foram até o Getsêmani e apartou-se um pouco e foi orar a Deus. E por 3 vezes Jesus orou a Deus, vencendo a sua carne, porque ele chegou a dizer: Pai, afasta de mim este sofrimento, aparta-se de mim esse cálice. E então Jesus orou, venceu a sua carne com a oração.
Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Na cruz, Jesus nos ensinou a vencer o mundo perdoando as pessoas. Nós vencemos o mundo quando nós perdoamos as pessoas. É a maneira que nós temos para vencer este mundo de pecado, perdoando as pessoas. Então perdoe o seu inimigo, perdoe todas as pessoas. Não importa se elas vierem trazer prejuízos para a sua vida, mas você deve perdoar. Só assim você vencerá o mundo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão acatou este exemplo para a sua vida, e quando estava já prestes a morrer, sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu, diz a Bíblia, e ele viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Então Estevão, antes de morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Então nós devemos perdoar. Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Também Marcos 11, 26, mas se vós não perdoardes, Jesus ensinando, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as nossas ofensas. É por isso que nós devemos perdoar. Quando nós perdoamos, somos perdoados, vencemos o mundo e estamos preparados então para o arrebatamento da igreja. Na lição de hoje, nós vamos aprender com esse texto. Esse texto ele está registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas fora escolhido na nossa lição Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então, nós podemos ir para qualquer texto que vai ser o mesmo texto da palavra de Deus. Então, a tentação é uma realidade. Sim, a tentação é uma realidade a qual todo crente, em algum momento da sua vida, ele irá se deparar com a tentação. Então, se você ainda não passou por isso, por um momento de tentação, com certeza você irá passar, porque todos os crentes são tentados, e ser tentado não significa que você está pecando, não, de forma nenhuma. Jesus também foi tentado, e ele nos ensinou em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando a tentação vier, nós devemos estar vigiando, nós devemos estar orando para não cair em tentação. Não existe ninguém que seja imune à tentação. Por quê? Pois até mesmo Jesus, o homem que foi perfeito, foi tentado. Então significa que nós também somos tentados. Lucas 4:13, acabando o diabo toda a tentação que ele estava fazendo sobre Cristo, ausentou-se dele por algum tempo. A resposta à tentação não é negar a tentação, mas é enfrentar a tentação à luz da palavra de Deus. Então não adianta você negar, você precisa enfrentar e vencê-la à luz da Bíblia Sagrada. Lucas 4:13, né? O diabo, ele tenta as pessoas. A resposta à tentação, já falamos, iremos aprender então
como Jesus ele enfrentou. Nessa lição, nós vamos aprender como Jesus enfrentou a tentação e como ele derrotou Satanás à luz da palavra de Deus. Também nós vamos ver a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física. Também nós vamos aprender como o Filho do Homem derrotou Satanás, dizendo não a cada uma de suas propostas. Nós temos que aprender a dizer não para Satanás, dizer não para o mundo, dizer não para a carne, quando isto vier nos levar ao pecado, devemos dizer não. Por fim, nós vamos destacar que a vitória de Jesus também é a nossa vitória, conforme o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vitória é nossa, porque o Senhor Jesus está na nossa vida, o Espírito Santo está na nossa vida, a palavra de Deus está na nossa vida. Esse assunto ele é de uma importância extrema, a sua análise, pois com esses aprendizados que nós vamos ter aqui, se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos passar os desertos de tentação da nossa vida. Nós vamos conseguir vencer esses desertos de tentação se nós colocarmos em prática este aprendizado da palavra de Deus. Há um momento em nossas vidas que é complicado, e foi exatamente este momento de complicação que Jesus passou e ele venceu. Esse foi o início do ministério terreno de Jesus, e logo no início do seu ministério, Jesus derrotou Satanás. Jesus vivenciou essa tentação no deserto, ele venceu Satanás e ele nos dá a vitória também. Nós somos vencedores porque Jesus está na nossa vida. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a tentação ela é um fato na humanidade, principalmente na vida do cristão. Por que que os homens, eles sempre cedem, os homens sem Deus, sempre cedem às tentações do diabo? Sempre estão pecando porque sempre estão cedendo, sempre estão caindo em tentação. Mas quem tem Jesus na vida, ele tem como vencer as tentações. Devemos levar em conta o fato bíblico e teológico incontestável que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e também ele é verdadeiro homem. Como Deus, Jesus não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, ele vivenciou essa tentação no deserto. E em João 17,5 nós vemos então Jesus confirmando a sua deidade. Ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Jesus estava confirmando que ele é Deus. Mas como homem, Jesus foi tentado e venceu as tentações. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 7, ele disse: ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se humilhou. Em Mateus 11, e a partir do versículo 28, Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
No ministério da encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, de forma nenhuma. Jesus não perdeu a sua natureza divina, também não perdeu os atributos de sua divindade. Quais são os atributos de Jesus? Primeiro, a seidade. A seidade significa que ele é autoexistente, que ele não necessita de nada, que ele não necessita de ninguém para continuar a existir. Eternidade significa que ele sempre existiu, ele não foi criado por ninguém e ele está acima de qualquer limitação de tempo. Unidade significa que Jesus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. Imutabilidade significa que Jesus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como sua perfeição não sofrem qualquer alteração. Ele não muda. Infinitude significa que Jesus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não pode limitá-lo. Onipresença significa que Jesus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte com toda a plenitude de seu ser. Também onipotência significa que todo o poder está nele. Ele disse: todo o poder foi-me dado no céu e na terra, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Também onisciência significa que ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Soberania significa que Jesus controla todas as coisas, pois ele próprio é soberano, ele é supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Agora, os atributos comunicáveis nós vemos com mais detalhes, com mais exposição na vida de Jesus. O amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade, a liberdade e a paz estava sobre Jesus. Então, no ministério da encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina e também não perdeu os atributos de sua divindade. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como homem, Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém ele não transgrediu. À luz do ensino bíblico, a tentação de Jesus Cristo foi real, não foi apenas uma encenação, foi fato, foi verídico, verdadeiro. O homem perfeito Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22, está escrito: o qual não cometeu pecado, nem da sua boca saiu engano. Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu a tentação. Jesus, em sua condição humana,
foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora, Jesus venceu a tentação e venceu também o tentador. Então, Mateus 4:11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Na teologia lucana, o Messias seria revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus, e isso incluía desfazer as obras do diabo. Todas as vezes que nós levamos o Evangelho a alguém que ainda não tem Cristo, e esta pessoa recebe Jesus na sua vida, se converte, fica firme na presença de Deus, significa que as obras do diabo foram desfeitas. Porque a obra do diabo é escravizar o homem. Muitos estão sendo escravizados pelo pecado. Muitos estão morrendo em pecado. Muitos estão sofrendo porque pecam, porque estão longe da presença de Deus. É a obra do diabo sendo realizada na vida do homem. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, ela veio para desfazer as obras satânicas. Elas veio desfazer as obras do diabo. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, nós estamos trabalhando para o crescimento do reino de Deus na vida das pessoas, porque recebendo essas pessoas o Evangelho na sua vida, as obras do diabo serão desfeitas. Então, Jesus realizou a obra de Deus e incluía nisto desfazer as obras do diabo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A vitória de Jesus sobre a tentação também é a nossa vitória, porque Jesus nos ensina como vencer. E outra coisa, Ele está conosco, o Espírito Santo está na nossa vida, a palavra de Deus está conosco, e nós podemos vencer assim como Jesus venceu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com a oração. Venceu a sedução do pecado com a palavra e também por andar em espírito. Todos os que estão em Cristo podem também vencer as tentações. Jesus foi tentado na sua necessidade. Assim como Jesus foi tentado em sua necessidade, assim todos os que seguem a Cristo também somos tentados em nossas necessidades. A primeira tentação de Jesus se deu na esfera dos apetites. Lucas 4, 3 e 4. A essa tentação, Jesus respondeu: escrito está, que nem só de pão viverá o homem. Então, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos da palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Nós precisamos da palavra de Deus para estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos da palavra de Deus para vencer o inimigo da nossa alma, Satanás. Sem a palavra de Deus, nós estamos fracos.
Sem a palavra de Deus, não tem como vencermos o diabo. Jesus, como homem perfeito que era, ele precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso dos seus atributos divinos como queria o diabo. Era um jogo de Satanás para que Jesus viesse pecar. Mas Jesus, com sabedoria, ele venceu Satanás e nos ensinou. Como filho de Deus que era, Jesus poderia usar os seus atributos da divindade para transformar todo aquele deserto em pão. Mas se Jesus fizesse isso, ele estaria negando a sua missão de homem perfeito, porque ele estaria usando dos seus atributos para vencer Satanás. Ele venceu Satanás como homem, para nos ensinar que como homem nós também podemos vencer as astutas ciladas do diabo. Mas Jesus poderia transformar todo o deserto em pão. Isso é verdade, porque logo após do seu ministério, no capítulo 14 de Mateus, nós vamos ver Jesus alimentando aproximadamente aí mais de 20 mil pessoas, eram o que? 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou e cuidou, alimentou essas milhares de pessoas. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus novamente, ele vai multiplicar mais pães. Eram 4 mil homens. 4 mil homens fora mulheres e crianças. E Jesus os alimentou com apenas 7 pães e alguns peixes. Jesus multiplicou isso e cuidou do povo. Não importa o tipo de tentação, a missão do diabo é colocar tropeço no caminho do servo de Deus. Depois de 40 dias de jejum, Jesus, sem dúvida alguma, ele encontrava-se debilitado fisicamente. Todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado. Ele estava debilitado. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do nosso corpo físico. Jesus fisicamente encontrava-se debilitado, com fome, não é? Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Era isso que Jesus queria fazer, que Satanás queria fazer com Jesus, que ele enxergasse mais as coisas materiais do que as espirituais. Quando na necessidade de Jesus, ele vai oferecer pão e água para Jesus, água e pão para Jesus. Porque Jesus estava debilitado fisicamente, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. O mais importante na nossa vida deve ser as coisas espirituais, meus irmãos. O mais importante na nossa vida deve ser sempre as coisas eternas, sempre em primeiro lugar. Porque as coisas terrenas se acabam por aqui. As coisas terrenas vão ficar aqui. Vai ficar aqui carros, vai ficar aqui o dinheiro, vai ficar aqui as riquezas, vai ficar aqui o ouro, a prata, vai ficar tudo por aqui. E nós vamos seguir uma vida eterna. Agora, que vida eterna você quer? Que vida eterna o homem está querendo? Quer uma vida eterna condenado ao inferno? Ou você quer uma vida eterna para
viver juntamente com Deus, eternamente com o Senhor. Então, nós devemos valorizar, colocar em primeiro lugar as coisas celestiais, priorizar a vida eterna com Deus na nossa vida. Do contrário, nós estaremos entrando no jogo de Satanás e sendo conduzidos ao inferno. Ainda hoje, o diabo usa essa mesma artimanha. É o que eu estou dizendo agora. Quando ele convence os homens que ter abundância, ter fartura, ter prosperidade material é muito melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. É isso que o diabo quer que os homens vejam. As coisas materiais acima das espirituais. E nós devemos colocar sempre as espirituais acima das materiais. A tentação de ser famoso e glorificado pelos homens. O diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quiser. Lucas 4:6. Jesus não contestou quando Satanás disse que ele possuía autoridade sobre este mundo. Jesus não falou nada. Jesus apenas disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Agora, por que Jesus não contestou Satanás? Ele afirmou em João 16:11, Jesus afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 2, ele disse que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Então o que acontece? Nós vivemos em um mundo caído e com um sistema iníquo, mas assim como Jesus Cristo, nós não devemos fazer parte deste mundo iníquo, não devemos fazer parte deste mundo corrupto ou corrompido pelo pecado. É lamentável, lamentável que há crentes que vivem de acordo com os padrões deste mundo. Há crentes que estão comprometidos com este mundo, com esse sistema de mundo, com este mundo iníquo e pecaminoso. Agora, por trás desse sistema iníquo, existe toda uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto na esfera material quanto na esfera espiritual. É a busca pela glória e pelo poder terreno. Adão acreditou que ele podia ser como Deus. Adão acreditou na conversa de Satanás, caiu na conversa do diabo. Satanás derrubou Adão quando ele soube que Adão desejaria ser poderoso no conhecimento, tinha desejo de conhecimento, tinha desejo de ser sábio, tinha desejo de ser como Deus. E então Satanás lançou uma isca e Adão engoliu. O diabo, por certo, acreditava que da mesma forma Jesus aceitaria as suas propostas, assim como Adão aceitou. Mas Jesus não se dobrou diante de Satanás. Muitos exercitam poder e domínio neste mundo. Sim, tem domínio, tem poder neste mundo, mas tem aliança com Satanás, tem compromisso com o diabo.
desprezam as coisas de Deus e não têm Jesus na sua vida. Por isso, muitos exercitam esse poder e têm domínio sobre este mundo. Satanás tentou derrotar Jesus pela última vez no deserto. Ele levou Jesus à cidade mais importante, Jerusalém. Levou Jesus ao ponto mais alto, o pináculo do templo de Jerusalém. Depois ele tentou Jesus citando a Bíblia. Satanás citou os Salmos 91, versículos 11 e 12. Veja o que diz. Também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde e que se sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Quando o diabo ele quer ver a queda de alguém, o que ele faz? Procura levar essa pessoa até um ponto mais alto. É a tentação de ser visto, porque as pessoas aceitam. Jesus não se dobrou frente a esses apelos, a essas propostas de Satanás. Não podemos nos deixar levar por essas propostas mundanas, por esses pratos de lentilhas, por essas oferendas que são geralmente, essas ofertas, elas são atraentes. O homem gosta, porque todo homem é carnal. E graças a Deus, por aqueles que têm Jesus na sua vida, vive uma vida espiritual. Então, Jesus precisa ser o único, o primeiro. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser o único a ser adorado. As outras coisas, se Ele quiser nos dar, amém. Mas se Ele não quiser nos dar, agradecemos a Ele pela nossa salvação e pela vida eterna. Muito crente tem caído nessa terceira tentação. É a tentação da realização pessoal, é a tentação do sucesso profissional, é a tentação da prosperidade, ter muita riqueza, ter muito dinheiro, é a tentação do poder, é a tentação da fama, e se esquecem de Jesus. Ora, não é errado nós buscarmos a nossa realização pessoal, buscar os nossos sonhos, ir em busca dos nossos projetos, não é errado. Não é errado você ter sucesso profissional, se profissionalizar, melhorar, ser bênção, ser canal de bênção na sua empresa, na igreja onde você está, na sociedade. Não é errado você ir em busca do sucesso profissional. Não é errado você buscar dar um conforto melhor para a sua família, dar um lugar melhor para a sua família, prosperar financeiramente. Não é errado. Não é errado poder, não é errado fama. O que é errado, o que é pecado, é o homem buscar todas essas coisas e se esquecer de Jesus. Deixar Jesus para segundo plano, terceiro plano, deixar Jesus de lado, e uns até se esquecem de Jesus, se esquecem do Senhor Jesus. E a Bíblia diz nos Salmos 9 e 17 que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Está lá no Salmo 9 e o verso 17. Então, queremos ter alguma coisa, então Jesus em primeiro lugar.
Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí sim, vai em busca da realização pessoal, vai em busca da sua situação profissional, vai em busca da prosperidade, não tem importância, mas Jesus precisa ser o primeiro na sua vida, precisa ser o primeiro na minha vida também. Mateus 4, 10 a 11, Jesus então conclui dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o que o diabo fez? O diabo o deixou. Jesus venceu Satanás, venceu as suas tentações, não caiu no seu jogo de propostas, e ele então deixou por algum tempo, porque ele voltaria novamente. E eis que chegaram então os anjos e o serviam. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família, e que nós juntos possamos buscar uma vida de santidade. Essa é a nossa escolha, deve ser a nossa escolha. Devemos tomar atitudes, devemos escolher por uma vida de santidade. E eu creio que esta é a nossa escolha primordial. E por nós termos essas escolhas, por nós fazermos essas escolhas, colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, é que nós temos essa batalha interior, essa batalha espiritual para ter uma vida mais próxima de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos vencer Satanás, vencer as tentações, vencer suas propostas, não cair no seu joguinho, mas vencê-lo em nome de Jesus. Vamos ser sujeitos a Deus, e o diabo então fugirá de nós com as suas tentações. Agora, quando toda tentação ela vem, o que nós devemos fazer é com graça, com poder, com a palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, vencermos as tentações. Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Dominical, até a próxima videoaula, quando nós estaremos aqui. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.